Olá pessoal, então olha só, para a gente não ficar atrasado nos nossos conteúdos, vamos dar continuidade aí na nossa aulinha de filosofia. Bom, nós paramos no segundo capítulo da apostila, onde nós estudamos a origem da filosofia. Então, nós aprendemos que, embora a gente entenda que a filosofia tenha surgido na Grécia Antiga, também assim simultaneamente já existia a filosofia oriental, que era uma outra forma de pensar, uma outra estrutura de pensamento. E aí, adiantando um pouco então o nosso conteúdo aqui, a gente vai pegar o começo do pensamento racional, né? O que a gente pode entender como o início do uso da razão e o surgimento então dos primeiros filósofos pré-socráticos, os filósofos que vêm antes do famoso Sócrates. Esses filósofos, eles ficaram conhecidos também como os filósofos da natureza, que olha só, diferente dos gregos mais antigos, né, que buscavam explicar o mundo através dos deuses e das mitologias, esses filósofos da natureza, eles vão buscar a origem do mundo dentro do próprio mundo, ou seja, dentro da própria natureza. Então, olha só, nós temos aí para a gente começar a entender esse conteúdo, dois conceitos básicos que a gente vai estudar. O primeiro, o conceito de arché, que é uma palavra grega que significa origem. Então, olha só, um exemplo. Quando a gente fala do estudo da arqueologia, vamos dividir a palavra em duas, e aí nós temos arché e logia. Logia, que significa estudo, arché, que significa origem. Então, estudo da origem, arqueologia, estudar a origem, o início, o começo das coisas, descobrir, né, a origem das coisas. E um outro conceito é a physis, que também é uma palavra grega, que tem muito a ver com aquilo que é material, com aquilo que é físico, né? É de onde vêm as coisas. Então, nós temos aí essas duas palavras na apostila, que elas vão ser constantemente usadas, né? Então, a arché e a physis. E o que esses primeiros filósofos, então, da natureza, eles têm para nos dizer? Então, olha só, quando a gente fala, então, filósofos da natureza, a gente está aí há uns 500 anos, 500 até 600 anos antes de Cristo. E aí a gente vai notar o surgimento do Tales de Mileto, do outro filósofo chamado Anaximenes, de um outro chamado Empédocles e um quarto chamado Demócrito, que são assim os que a gente vai precisar aprender agora. Então, olha só, eles estavam preocupados, então, já distante do pensamento mitológico, em descobrir a origem do universo, a origem das coisas. E aí eles começam a pensar em várias hipóteses, né? Criar várias teorias. E para a gente começar, a gente vai entender um pouco da teoria do Tales de Mileto. O Tales de Mileto, ele vai dizer o seguinte, que a nossa origem estaria no elemento, né, água, na substância água. E para a gente entender o porquê ele teve essa ideia, a gente pode começar a pensar sobre a importância da água. Todos os seres vivos dependem de água. Nós somos seres aquosos, ou seja, nós somos compostos mais por líquido do que por sólido, né, digamos assim. Então, o Tales de Mileto, em uma das suas viagens pelo Egito, ele vai perceber que toda a comunidade egípcia dependia da água, né, do rio Nilo. Então ele vai começar a criar as suas teorias, as suas hipóteses que nós teríamos então vindo dessa substância. A água seria a arché, seria a origem. Depois nós temos aí o filósofo chamado Anaximenes, que ele vai contrariar o pensamento do Tales de Mileto. O Anaximenes vai fazer a seguinte reflexão. Ele vai dizer que antes de surgir a água, né, antes de se formar a água, existe o ar. Então, o ar rarefeito, ele vai dar origem à água. E também a gente pode usar aí o exemplo de que todo ser vivo precisa de água, de ar, né? Então, para se manter vivo. Aí ele vai, então, elaborar todo o seu pensamento, a sua reflexão, a sua ideia sobre o elemento primordial, né? A substância primeira, que a origem de todas as coisas, então, estaria no ar. Já o nosso
pensador Empédocles, ele vai dizer o seguinte, que a nossa origem estaria em todos os elementos, na água, no ar, na terra, né? Na junção de todos esses elementos, nós teríamos aquilo que ele chama de rizômata, que a gente pode entender mais ou menos como raízes. Então, as nossas raízes estariam em todos esses elementos. E por último, nós temos aí o filósofo chamado Demócrito, que vai falar sobre a questão do átomo, que é um pensamento ainda mais elaborado, né? Então, ele vai dizer o quê? Que todas as coisas, todos os elementos, eles possuem os seus átomos, que é aquilo que constitui o elemento, né? Então, nós teríamos vindo do átomo. O que é o átomo? A palavra átomo quer dizer o seguinte, a é sempre uma negação, né? Quer dizer não, e tomo, do grego, que significa divisível. Então, é átomo, não divisível. Então, o átomo é a menor partícula divisível das coisas. Então, para a gente entender um pouco melhor, é como se nós pegássemos uma matéria e nós fôssemos dividindo essa matéria até nós chegarmos numa partícula final em que não dá mais para dividir, se torna indivisível. Então, esse é o átomo. Então, o Demócrito diz que nós viríamos do átomo, e esse pensamento vai perdurar por muito tempo, né? Que a gente vai chamar de pensamento atomista, que os elementos então estariam presos na origem, na questão do pensamento do Demócrito no átomo. Mas aí agora, né, com toda a ciência que já existe, já se tornou possível capturar o átomo. Então essa ideia do Demócrito, ela já não se torna mais tão válida assim. Então olha só, o que é importante a gente entender desses conceitos e desses pensadores? É que a filosofia da natureza, através desses filósofos, ela surge como uma tentativa de resposta para aquilo que a mitologia já não conseguia mais, né, dar fundamento, dar explicação. Então os filósofos, eles começam a buscar a explicação da origem das coisas, não mais nos deuses, né, não mais nessa estrutura mitológica, mas eles começam a buscar de uma forma racional, usando o pensamento lógico para buscar uma resposta que fosse satisfatória, né, para os questionamentos da comunidade. Então vejam só, aí a gente retoma, né, a origem da filosofia, e ela ganha força na Grécia Antiga quando ela começa a ser usada da racionalidade, né? Ela brota da racionalidade e não mais das crenças mitológicas. Então o Tales, o Anaximenes, o Demócrito, o Empédocles, o Parmênides, o Heráclito, eles vão começar a dar explicações racionais para aquilo que antes era explicado de forma mitológica. E aí vocês podem fazer a leitura, né, do texto aí da apostila, da página 416. Aí nós já temos uma atividadezinha na página 417 e vocês podem ir consultando, né, os conceitos aí que estão todos disponíveis nesse segundo capítulo da apostila, tá bom? Bons estudos para vocês, a gente se vê em breve.